Então aqui Paulo está deixando claro, é uma forma, é uma expressão para dizer que o ser puro, perfeito, se reveste de uma imperfeição, ou seja, de um corpo físico perecível, para estar conosco, a fim de mostrar a vida imortal, a fim de nos falar de uma nova vida nele. Por isso, mais uma vez, a preocupação de Paulo em sempre falar da ressurreição. E aí ele diz, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí Paulo agora começa a trazer, e vai raciocinar depois em cima disso, a trazer essa ideia de viver segundo a carne e viver segundo o Espírito. O que é isso? É a envergadura da nossa visão. Ou seja, para nós a vida começa no berço e termina no túmulo, nós teremos um tipo de comportamento. Se para nós a vida começa no berço e não termina no túmulo, nós temos outro tipo de comportamento. Se para nós a vida começa antes do berço e depois do túmulo, nós temos outro tipo de comportamento. Porque o conceito que nós trazemos sobre vida é o que vai nortear nossas ações, é o que vai nortear nossos entendimentos. Se o meu conceito for materialista, vida começa no berço, termina no túmulo, todas as minhas ações serão focadas nesse interregno. E aí a vida fica atabalhoada, a vida fica tudo aqui e o agora, vem a ideia do niilismo, passamos a cultivar um certo hedonismo, que são correntes filosóficas. Se para mim a vida começa no berço e não termina no túmulo, eu parto do princípio que o meu futuro é aberto, que sempre que eu poderei, que reverberará para sempre as minhas ações. Agora, se para mim a vida começa antes do berço e depois do túmulo, eu já passo a ter uma noção que a vida terrena é consequência de existências anteriores e que ela não é a única, que eu já trago certos compromissos e por isso explica o porquê de diferenças aparentemente por escolhas divinas, ou seja, uns nascem com dificuldade, outros nascem na facilidade, uns nascem saudáveis, outros nascem doentes. Se eu penso que a alma é criada na hora, Deus passa a ser um pouco injusto, né? Ah não, mas Deus está testando para quê? Deus não precisa testar, ele já sabe do resultado. Então, agora, se eu volto e entendo que eu estou aqui de novo, ou seja, que hoje a minha permanência na Terra, a minha encarnação é consequência de várias outras e eu estou aqui para reparar certas situações, aprender e crescer, o meu comportamento também muda. Então é importante nós entendermos que o conceito que nós trazemos sobre a vida é que determina o nosso jeito de viver. Parte da nossa personalidade está dentro do conceito que nós temos sobre vida. Se eu acho que vida é só a material, minha vida será 100% materializada. Então é isso que Paulo está dizendo, né? Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque Jesus mostrou que a vida continua. Jesus mostrou que a vida não termina no túmulo. Então ele está dizendo, isso é andar segundo o Espírito. E daqui para frente ele vai sempre trabalhar essa questão. Os próximos versículos, ele vai neles reforçar essa questão. Então segue dizendo, o versículo 5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então veja como Paulo está fazendo aqui esse conjunto de raciocínios. Veja, voltemos para entender esse versículo. Porque, versículo 5, os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Bom dia, Larissa. Bom dia. Tudo bem? Há tempos não a vejo. Tenho acompanhado as suas postagens.
mas tenho sentido falta de acompanhar os seus estudos, suas palestras, né? Excelente palestrante, com uma bagagem muito boa, uma fundamentação teórica perfeita, né? Muito bom te ver aqui. Então vejamos aqui, volto a dizer, esses dois versículos 5 e 6. Paulo está dizendo, em outras palavras, que o conceito que eu tenho sobre a vida determina a minha forma de viver. É isso. Se eu sou materialista, minha vida será material. Eu me exasperarei por questões materiais. Se a minha visão é espiritualista, as coisas materiais podem até me entristecer, mas não determinarão a minha forma de ser. É isso que Paulo está dizendo. E vamos seguir a lógica dele aqui. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Paulo aqui, ele deixa subentendido, ele dá um toquezinho educado, dizendo assim, olha, o fato da pessoa se dizer cristã não faz dela cristã. O fato de a pessoa dizer eu ando com Deus não faz com que ela ande. Veja o que Paulo está dizendo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Olha que coisa interessante. Muitas pessoas se dizem cristãs, mas o comportamento mostra que não. Muitas pessoas se dizem cristãs por conhecerem de cor e salteado os textos bíblicos, por saber citar capítulo, versículo e etc., por dizer que cumpre as obras da regra da religião, por dizer que vai ao templo, que vai à missa, que lê a Bíblia, que lê isso, que aquilo, mas não estende a mão para auxiliar um irmão, mas não tem o sentimento da compaixão, mas que digladia discutindo sobre conceitos religiosos, mas que fala mal das outras pessoas, mas que promove intriga, mas que gostam de uma fofoca, não são cristãs. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 9. Veja, eu vou ler novamente. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Interessante isso, né? Aos espíritas, Kardec tem uma frase interessante, está lá em um dos artigos que compõem o compêndio chamado Obras Póstumas, é o artigo que tem por título Projeto Espírita de 1868, ele diz assim, o Espiritismo não é solidário com aqueles a quem apraza dizerem-se espíritas. Ele só reconhece como seus adeptos aqueles que praticam seus ensinos. É uma frase muito interessante, muito semelhante a esse versículo 9, aqui, versículo 9, dessa carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 8. Volta ele dizer, vós, porém, estáis na carne, mas não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós.